Olá, gente, tudo bom? Como vocês estão? Hoje, dia 20 de janeiro, né, 6 e pouca da tarde, 33 graus, tá? Calor, estamos torcendo para que chova, né, para diminuir um pouco a sensação de calor e torcer para que não aumente, né, a sensação de calor com a chuva, né? É verão, não dá para fugir do calor, então só pela graça do Senhor a gente consegue então aí suportar, né? Estamos juntos nessa. Ah, Nossa conversa hoje é sobre o reino de Deus. Bom, o que é esse reino, onde ele está, como funciona isso, o que vem na tua cabeça quando você escuta reino, né? Por que eu não estou falando reino de Deus, né? Porque a gente precisa entender o que é reino, né? Para então estabelecer o que é reino de Deus, né? Então, o que vem na tua cabeça quando você escuta essa ideia de reino? O que significa isso? Um reino, né? Bom, a gente precisa entender que quando a gente escuta essas coisas na nossa cabeça, na nossa mente, existem palavras que vão dar direção do que é reino, né? São palavras-chave, tá? Então, quando eu falo de reino, obrigatoriamente eu estou falando de algum controle, tá? De governo, né? Estou falando de submissão, né? Eu estou falando de autoridade, certo? Eu estou falando de justiça ou injustiça, né? Existem reinos que são justos, reinos injustos, certo? Então, toda vez que você ouvir falar essa ideia de reino, né? Você tem que ter essas palavras em mente, né? Controle, governo, submissão, autoridade, justiça, talvez injustiça, certo? Bom, legal. Então, esse controle, essa autoridade, né, esse governo, né, que é estabelecido por Deus, né, ele é geográfico, né, ele é um lugar, ele está numa dimensão, por exemplo, o Brasil, ele é geográfico, ele tem um território, né? E aí, esse controle de Deus, esse governo de Deus, né, essa autoridade dele, isso é geográfico, né? Então a gente precisa começar a entender que não, né? Nesse presente momento, esse controle, esse governo, ele não é geográfico, né? Esse reino não é geográfico, ele é metafísico. Mesmo sendo metafísico, mesmo não sendo geográfico, ainda assim ele é real, certo? Então, ele é real, né? Não é porque eu não posso pisar na terra do reino de Deus que não exista o reino de Deus, entendeu? Toda vez que você bota o pé no chão, você pisa no território brasileiro, certo? Isso é geografia, geográfico. Então, o reino de Deus, ele não é geográfico, então, mas ainda assim ele é real, tá? Uma coisa não exclui a outra, ok? Muito bem. O reino de Deus, então, ele é o domínio soberano e universal de Deus. E esse reino de Deus, ele é eterno, né? Então, esse reino que é onde Deus está no controle, da onde Deus está no governo, da onde a autoridade é de Deus. E esse reino de Deus, por ser de Deus, ele é um reino justo, né? Que encontra submissão nos cristãos, né? Em nós que dizemos ser parte da família de Deus, né? Esse reino ele é universal, tá? O que eu quero dizer com isso? Que ele abrange todas as coisas, certo? Não existe nada que fuja do controle de Deus, né? Não existe nada que não esteja debaixo da sua mão, da sua ordem, certo? Então, esse reino existe, esse reino é real, né? Ele é universal, esse domínio ele é soberano, né? E ele é eterno, né? Um exemplo, a Bíblia vai dizer que o reino está sobre Jesus Cristo, né?
Então é Jesus Cristo quem carrega esse reino. O próprio Jesus é chamado de príncipe. Né? Onde é que a gente encontra um príncipe? No reinado, né? Vai dar continuidade, Jesus dá continuidade ao trono de Davi. Então, falando de trono, né? O trono só existe onde existe um reino, né? Esse trono, então, de Davi, ele tem como sucessor Jesus Cristo, né? E a mesma palavra de Deus vai dizer sim que esse reino, que é o reino de Deus, ele é um reino de justiça. Então, no reino de Deus, né, aonde Deus controla, onde Deus governa, onde a autoridade é de Deus, existe justiça, certo? Não é impossível associar o reino de Deus com injustiça, certo? Ou com a justiça do homem, por exemplo. É a justiça de Deus. Aquela mesma justiça, lá em Mateus 6,33 diz assim, né? Lembra? Você deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? A justiça de Deus deve ser buscada, né? E onde é que eu encontro essa justiça, né? Debaixo do controle, debaixo do governo, debaixo da autoridade de Deus, né? No seu reino, ok? O reino de Deus, ele é o domínio de Deus no coração do homem, tá? Lembra que ele não é geográfico? Então, ele começa, ele se mostra, né? O reino de Deus, o domínio desse reino, ele se mostra no coração do homem. De que homem nós estamos falando? Do homem que voluntariamente, né, se submete a Deus pela fé, né? É aquela questão, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, como meu Senhor e Rei. Quando eu digo o seguinte, olha, Jesus Cristo é o meu Senhor, né? Então eu estou declarando que Ele tem controle, governo, autoridade sobre mim. E eu estou então submisso a essa autoridade exercida por Cristo no meu coração, entendeu? Então o reino de Deus, ele é esse domínio no coração do homem que voluntariamente, né, se submete a ele pela fé, né? Esse reino, ele é invisível nos corações regenerados, né, a olho, né, mas que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos, né? O que eu quero falar com isso? Estou dizendo o seguinte, que mesmo esse reino não sendo geográfico, ele não seja visível ao olho nu, ele é perceptível diante e através daqueles que servem o reino, entendeu? Então, todo aquele que serve, que está debaixo desse controle, desse governo, dessa autoridade de Cristo, né, que acontece voluntariamente pela fé, né, ele carrega alguma coisa diferente, né? Ele é diferente, então ele transmite algo diferente, ele se manifesta de uma maneira diferente. E isso serve de testemunho para quem não encontrou esse reino ainda, para aquele que não reconheceu o reino de Deus ainda, tá? Em outras palavras, né? O reino de Deus, ele está próximo, né? Então, essa foi a pregação de Jesus, na verdade, né? Lembra? Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o reino de Deus está bem perto, está próximo da gente. A gente precisa reconhecer esse reino, né? A gente precisa querer entrar nesse reino, né? A gente precisa se submeter à autoridade do rei desse reino, né? Não faz sentido querer participar de um reino sem se submeter ao rei do reino, né? Não faz sentido. Então, esse reino está próximo. A pregação de Jesus foi essa, né? Olha, o reino de Deus está próximo, né? A gente precisa vê-lo, a gente precisa reconhecê-lo, né? E mais do que próximo, ele está entre nós e em nós. Lembra que o reino de Deus também é esse controle no coração daquele que submete ao Senhor, né, a Deus pela fé, voluntariamente, lembra? Então, ele não só está entre nós, mas está em nós, né? Então, esse reino está em nós. Muito bem. O reino de Deus, ele é as boas novas. Quando nós anunciamos o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, nós estamos dizendo o seguinte, existe uma boa notícia aí, né?
O Evangelho, Jesus Cristo, ele é através do comando dele, ele é o rei, é através do comando dele, né, que as coisas vão melhorar, né? Então, o reino de Deus é uma boa notícia, é uma boa nova, né? O reino de Deus também é maior que este mundo, né? Então, nada que eu possa imaginar, nada que eu possa tentar compará-lo, né, eu vou conseguir. Então, porque ele é superior a qualquer coisa que a gente conhece, qualquer coisa que a gente consiga descrever. Lembra? Que nem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que o Senhor tem preparado. Então, esse reino ele começa em nós, ele está em nós, entre nós, através de nós. Através de nós não, através de Cristo, né? Mas, de qualquer maneira, ele está, a gente percebe ele, né? E só que nós, como ele é maior que o mundo, a gente não tem como descrevê-lo assim, perfeitamente. O que a gente vê é um reflexo desse reino, né? É um reflexo. O detalhe, quem enxerga esse reino, né? Quem percebe esse reino é só o regenerado, tá? Aquele que nasceu de novo, né? Eu não vou conseguir identificar o reino de Deus, eu não vou conseguir ver, perceber o reino de Deus se eu não enxergar Jesus Cristo, se eu não for regenerado de novo, se eu não nascer da água e do Espírito. Tá? Então, o reino de Deus ele é perceptível, ele é visível somente para os que nasceram de novo. Né? Quando é que esse reino vai chegar de uma vez, Diego, no sentido assim, de consumado, né? No término, né? Ele já está em nós, a gente já vive, né, o reino de Deus dentro de nós, o Senhor Jesus, então ele já reina em nós, mas quando é que de fato eu vou enxergar o reino de Deus assim, de uma forma completa, de uma forma consumada, né? Ora, a data só Deus conhece, tá? A data só Deus conhece, porque esse reino só vai ser consumado na volta de Jesus Cristo. Tá? Então, quando Jesus Cristo voltar, esse reino será consumado. Né? Naquele dia, Jesus se sentará no trono. Né? Jesus governará e o reino dele durará para todo o sempre. Certo? Vai demorar? Não sei. Mas o importante não é ter a ideia de quando Jesus voltará. O importante é esperar. Mas também o mais importante, além disso, é saber que esse reino já existe, ele é real, né? E ele pode acontecer aqui e agora no seu coração, no meu coração. Entende? Jesus Cristo pode habitar em você como ele habita em mim. E habitando em nós, ali ele reina. Entende? Ali ele governa, ali ele tem o controle. E nós, pela fé, voluntariamente nos submetemos ao controle de Deus. Né? É como se o nosso eu, né, reconhecesse então que Jesus Cristo é o Rei, certo? E o nosso eu se submetesse ao domínio de Cristo, à autoridade de Cristo. Né? Mas como é que eu vou saber se isso vai ser bom para mim? Simples. Nós não encontraremos nada mais justo, nada mais bom, ou nada melhor, né? Então nós não encontraremos nada melhor, nada mais justo do que o reino de Deus, certo? E a ideia é que a gente consiga buscar esse reino e a justiça dele, né? Então, não buscar a nossa própria justiça, mas buscar a justiça do reino de Deus. Se eu busco a justiça do reino de Deus, obviamente eu estou buscando estar dentro desse reino, sendo participante desse reino. E uma característica de quem participa do reino, de quem está dentro desse reino, é justamente aquilo que nós falamos antes. A gente reflete o reino. Então a gente dá testemunho de que estar no reino de Deus é bom, né? É maravilhoso, certo? Ficamos por aqui hoje. Agradeço a tua persistência nos nossos encontros, nos nossos estudos. Espero que você possa ir no conforto do seu lar, no momento e na hora que você achar melhor,
ter esse tempo com a palavra de Deus, esse tempo com o Espírito Santo, para que ele ministre em você, né? Para que ele possa reinar de fato na sua vida, né? Ensinando você, te mostrando a direção, né? E te dando ferramentas para que no momento certo que você precisa, você possa utilizar, certo? A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é lâmpada para os pés. O que isso significa para você? Quando é que você precisa de uma lâmpada, de uma lanterna? Em momentos que você precisa andar, talvez pelo escuro, né? Ninguém precisa de uma lâmpada, de uma lanterna para andar de dia, certo? Então, é na palavra de Deus que eu encontro, né? Que eu consigo reconhecer o reino, que eu consigo conhecer o Senhor do reino, né? E essa palavra garante que eu possa, que o meu caminho possa ser iluminado para conseguir andar nesse mundo, certo? Deus abençoe você, fica na paz de Cristo. Até nosso próximo encontro. Tchau.